Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou contar a incrível história de um casal que estava tentando engravidar e não conseguiam. E depois foi descoberto aí pelo obstetra que eles estavam fazendo somente sexo anal, por isso que não conseguiam engravidar. Ficou curioso para saber como vai ser essa história? Então bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo na inbox de informação vários links, sendo que um deles é a Fórmula da Reconquista, onde você vai ter dicas incríveis de como reconquistar o grande amor da sua vida que por algum motivo você o perdeu. Imagine você tentando engravidar e não conseguindo de jeito nenhum. A história que eu vou contar a seguir aconteceu na China, na cidade de Bijie. E é basicamente a história de um casal aí que estava tentando engravidar há muito tempo, mas não conseguia. Ao conversar com o obstetra, ele descobriu que na realidade eles estavam fazendo sexo anal porque a menina continuava virgem, tá? Então, o marido ele tinha 26 anos e a esposa tinha 24 anos, tá? E eles foram forçados a irem em um hospital para verificar o que estava rolando aí, porque a família deles queria um filho e como não estava vindo nenhum filho, eles achavam isso muito estranho. Pois bem, o obstetra ele verificou, né, que a menina ela era virgem, portanto o sexo estava sendo feito apenas pela via anal. Inclusive ela mesma falou que sentia um incômodo na hora de fazer sexo, sempre sentia uma dor, mas achava que aquilo era normal, até porque ela nunca tinha feito sexo, né? Então o obstetra, o que ele fez? Ele instruiu o casal, ele deu uma aula de educação sexual. Por isso que é importante a pessoa ter minimamente aí um conhecimento sobre educação sexual, saber onde fica a vagina, o ânus, saber a diferença entre os dois é básico, né? Saber onde fica o clitóris para dar prazer à mulher, né? Saber ter um conhecimento básico aí, menstruação, período fértil, pílula, né? Até para fazer um planejamento familiar. Tem muitos casais que assim que casam, passa 2, 3 meses já tem filho, nem aproveita às vezes a vida de casal. Claro, se é isso que eles querem, tudo bem, mas eu tô falando em casos onde não há planejamento, a pessoa às vezes nem pode ter o filho, né? Não tá nem em condições de ter, às vezes tá fazendo faculdade, às vezes está em uma situação onde não é interessante ter filho. Então, gente, educação sexual é uma pauta muito importante, né? A gente precisa falar sobre sexo, sexo não pode ser um tabu. Depois das instruções do obstetra, eles conseguiram engravidar. Tem uma parte na reportagem que eu achei muito intrigante, né? O especialista então inspecionou o ânus da paciente e descobriu que cabiam 3 dedos lá dentro. Uma informação tanto quanto, né, desnecessária. Não precisava falar quantos dedos tinha o ânus da menina, mas enfim, é só um adendo aqui. A gente tem que pensar que tem muitas pessoas que não têm acesso à internet ainda, não têm acesso à informação de qualidade. As escolas, elas são responsáveis, teoricamente, por passar conceitos básicos aí de fisiologia, de biologia. E é importante que isso seja propagado, seja falado, conversar sobre métodos anticoncepcionais, sobre doenças sexualmente transmissíveis, infecções, enfim, tudo isso para que o casal ele esteja pronto para essa etapa da vida, que é uma etapa muito importante. E você aí, o que você achou dessa história? Eu achei uma história bem interessante porque a gente pensa que no século XXI tá todo mundo com o mesmo nível de informação e as pessoas têm acesso através da internet, dá um Google. Só que existem cidades locais, às vezes locais muito longe do centro, onde não existe tanta informação assim, onde o acesso à internet é precário. Por isso a força do Estado, da escola e principalmente da família, né, de conversar aí com essas crianças, com esses adolescentes, uma noção básica aí sobre sexualidade humana, tá? É importante conversar sobre isso cada vez mais.
né? Porque não deixar, você não tem que terceirizar esse trabalho. O pai e a mãe pode sim, claro que respeitando a idade correta aí para começar a conversar sobre isso. E quando é o momento certo? Quando a criança começa a questionar também algumas coisas. Você pode, utilizando aí a linguagem dela, explicar, né? Não custa nada e é nosso papel como cidadão aí de orientar as crianças, os jovens, adolescentes e tudo mais. Então me deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou sobre isso, o seu like, compartilha este vídeo com outras pessoas, me siga lá nas redes sociais, se inscreva no canal e é isso aí. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau!